Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós iremos dar início ao tema de hoje, que é tanatologia, a psico-oncologia. É um tema novo, ele começou a ser estudado, se não me engano, em 2007. É recente, a psico-oncologia. Na década de 70, quer dizer, em vez de 2007. A psico-oncologia, ela é uma área da psicologia que ela se dedicou, né, ao estudo e ao tratamento dos impactos emocionais do câncer sobre o paciente, a sua família e seus cuidadores. Tá? É uma área relativamente nova, ela teve início na década de 70, quando começou a observar que a doença ela não só afetava a parte do corpo, a parte biológica, a parte orgânica, mas ela também atingia as emoções, as nossas emoções. Então, ela passou a ser estudada nesse aspecto, principalmente o paciente em si, porque ele sofre com a doença, ele sabe que muitas vezes é uma doença terminal, a família, porque a família não sabe lidar com a doença e nem com a terminalidade, o afastamento, a morte, e não sabe lidar com essas emoções. E também os cuidadores, eles não sabem como lidar com isso. Então, os psico-oncologistas, eles não trabalham sozinhos, principalmente nos hospitais, tá? Como eu expliquei para vocês na aula anterior, que hoje o paciente ele é tratado dentro das clínicas, dos hospitais. Então, o oncologista, ele trabalha com uma equipe de multiprofissionais. Essa equipe, ela tem como objetivo oferecer um atendimento multidisciplinar para o paciente, visando uma melhoria de qualidade de vida durante e pós o tratamento, visando essa qualidade de vida, visando esse processo até a saída dele do hospital. Né? Esses profissionais, eles têm também como objetivo ajudar o seu paciente a lidar, principalmente com ansiedade, que é algo que afeta o ser humano, a depressão, porque ela atinge imediatamente, tá, a pessoa que está acamada, o medo,
O medo porque você não sabe que essa doença, ela muitas vezes ela é fatal. Então você não sabe até que ponto a sua permanência em vida. Isso, com o medo, isso traz a angústia. E muitos outros sintomas psicológicos que são decorrentes do câncer. Então, o psico-oncologista, como os demais profissionais que estão ali lidando com a família, estão lidando com o paciente, eles têm como objetivo ajudar todos, até os cuidadores, nesse processo de saber lidar com a angústia, que é uma sensação de dor muito profunda, a ansiedade, a depressão, o medo, que nós sabemos que o medo ele traz consigo N sintomas, tá? Além de outros que são decorrentes, né, da doença, do câncer. Além desses profissionais lidarem com a doença em si, eles também têm um papel importante na prevenção do câncer, visto que eles vão atuar por meios de programas educacionais, de conscientização sobre a importância de um diagnóstico precoce, tá? E dos hábitos saudáveis de vida que muitos de nós não damos tanta importância para os cuidados em relação a uma vida saudável, uma caminhada, uma boa alimentação, uma ida à academia 2 vezes por semana, no mínimo, a hidromassagem. Então, esses profissionais, eles têm por obrigação, né, além de trabalhar com o paciente, também saber atuar nos diversos programas educacionais que existe dentro do Ministério de Saúde, que um deles é a conscientização e um diagnóstico precoce. Além disso, né, existe o ramo da psicologia que está cada vez presente nas pesquisas científicas, que elas buscam entender melhor os aspectos emocionais do câncer e desenvolver novas estratégias de intervenções para que esse paciente ele possa ter um ambiente mais favorável, estratégias que venham favorecer a sua vida. Nós sabemos que o câncer ele é uma doença progressiva, tá? Mas e há continuidade de determinados sintomas. E existe, muitas vezes, momentos de incapacidade, onde a família se sente incapaz. Então, a psicologia, ela vem buscando, né, estudar
esses aspectos emocionais para desenvolver novas estratégias. Nós sabemos que o tratamento do câncer, ele é complexo e envolve diferentes abordagens, principalmente de acordo com os estágios de cada doença. Cada doença terminal. Pelo menos na família do meu pai, ele tem 7 irmãos. Meu avô, minha avó paterna morreram de CA. Meu pai, os irmãos do meu pai, só tem um vivo de 7 irmãos. Só tem um vivo, mas também ele tem o CA no fígado. E todos nós, se não tomarmos cuidado, de vez em quando aparece gordura no fígado. Então, a doença em si é complexa. Ela precisa ser abordada de várias formas, de várias abordagens, porque a família, se é o pai, ela perde o líder da casa. E quem vai absorver esse papel? Existem os membros da família, então vai ter que ter várias abordagens, né, para o bem-estar emocional, psicológico, não só do paciente, como também dos familiares. Então, como eu já passei por muitos lutos em relação ao CA, é um tratamento difícil, né? Às vezes a pessoa não chega nem a ser tratado, como o meu pai, ele, quando nós descobrimos que ele tinha CA no fígado, ele não passou 45 dias vivo. Mesmo com a retirada do fígado e a espera de um doador, mas ele faleceu. Então, é um processo que requer, né, muita abordagem, como chegar na família, como encontrar o emocional dessa família, que já passou por N lutos, né? É muito complexo, envolve muito a questão da habilidade do terapeuta, do conhecimento do terapeuta, de como o terapeuta lida com essa morte. Por isso que eu digo sempre que a tanatologia, ela é uma ciência nova, ela precisa estar sendo estudada, sim, porque nós hoje vivemos dentro de uma sociedade totalmente fragilizada, que ela não sabe lidar com as emoções, porque hoje as nossas emoções elas são virtuais, e nós não temos mais o contato físico entre as pessoas. E a tanatologia, ela tem como adentrar em várias áreas do conhecimento e trabalhar, né, de acordo com aquilo que seja necessário a cada paciente, a cada familiar.
O Instituto Nacional, né, de Controle Nacional do Câncer, ele tem uma estimativa de 704 mil casos novos de câncer no Brasil no triênio de 2003 a 2026. Quer dizer, são muitas pessoas, são 704 mil casos, né? Então, dentre esses casos, nós temos o de pele, né, sendo mais frequente na região sul e sudeste, que concentra praticamente 70% dos casos. O câncer de pele, ele que não é o melanoma, é o mais prevalente no Brasil, representando 30% todos os tumores malignos registrados no Brasil, né? Nesse contexto, também tem o estigma do câncer, que surge um conjunto de estereótipos negativos, tá? Como o medo, o preconceito, as crenças falsas, associações a doenças que podem levar a uma discriminação social, um impacto negativo na qualidade de vida do paciente, quando diz assim, é CA, tem um certo estereótipo, né? Quando diz isso, tem um certo estereótipo. Então, as pessoas elas já vão criando, né, estereótipos equivocados em relação à doença e, muitas vezes, à eficácia do tratamento, porque, como diz uma música do Leninha, aquilo que se cuida, ele dura mais. E eu diria que não é só nas relações amorosas, mas o cuidado com a pessoa que você ama, mesmo que ela esteja doente. Mas se você tem um carinho especial, se você está ali, se você aperta a mão, se você segura, né? Então, existe uma questão ali que é o cuidar, e esse cuidar vai fazer com que a pessoa se sinta bem e ela tenha uma melhor qualidade de vida. Ela vai se sentir abraçada, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada. Então, é muito interessante quando o paciente já foi comprovado cientificamente, quanto mais o paciente se sente amado, mais durabilidade, mais ele permanece e tem bons resultados. Então, quanto aos aspectos emocionais, apenas o diagnóstico já pode gerar uma série de impactos psicológicos, né? Basta você dizer, fulano está com CA, fulano está com uma doença terminal, né? Novamente vem a depressão, a alteração da autoestima, o estresse pós-traumático, né? Para a pessoa que está doente. Tem pessoas que, quando vai para a consulta, a pressão já sobe só em ter que ir e conversar com o médico. Imagina ter que receber um resultado
que você já tem uma desconfiança do que seja. Então, é impactante? Tá? Mexe, afeta a sua autoimagem, a sua autoestima? Com certeza, com certeza. E a família? Como é que a família ela se sente nesse momento? Né? Como é que a família vai saber lidar? Ela pode sentir ansiedade, depressão? Pode. Além de experimentar mudanças em sua dinâmica de papéis, como eu falei antes, né? Que às vezes é o chefe da casa que adoece. E isso pode gerar novas demandas e desafios. Quem vai coordenar a casa? Quem vai coordenar a casa? O cuidado com o paciente também pode ser desgastante e estressante para os familiares, porque quem está doente quer atenção e quer uma atenção redobrada. Além de um novo papel que você vai assumir dentro do seio familiar, você também vai ter que ter atenção dobrada para essa pessoa que está doente. E se ela estiver hospitalizada, né, caso você não tenha a condição de pagar o cuidador para ir dormir, vai ter que fazer um revezamento entre os familiares. Um dia dorme um filho, um dia dorme a esposa, no outro dia dorme o outro filho. Então, vai criar uma demanda muito grande, desafiadora, tá? Nesses aspectos e nessas mudanças de papéis. E é muito complexo, é difícil. E isso requer uma demanda muito grande. O psico-oncológico, ele vai ter que ter essa habilidade, tá? De lidar com isso. E fora, né, dos hospitais, os familiares podem também querer a ajuda de um tanatólogo, de um terapeuta tanatólogo, para que ele possa lidar com essa demanda toda. Porque não é fácil, não é fácil cuidar de alguém que esteja em estado terminal, tá? É muito delicado, é muito difícil, não é fácil de forma alguma saber lidar com isso, e a pessoa precisa saber como fazer, o que fazer, para que fazer, né? Eu diria até que nesses momentos de terminalidade, muitas pessoas dizem que conversam com a morte, que tiveram um encontro com a morte. E eu não diria que isso é mentira, que isso é alucinação, que isso é uma inverdade. Mas ela teve um encontro com ela mesma, né?
É importante que nos impactos psicológicos do câncer sejam reconhecidos e abordados adequadamente pela equipe de saúde, né, para que se possa promover o bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas. Todos. Pai, mãe, filhos, tios, parentes, amigos próximos. Então, todas essas pessoas, elas têm que ter um amparo psicológico. Olha, uma coisa que surgiu recentemente, né, chama-se a terapia da dignidade. Ela é baseada em 3 pilares: autonomia, interação social e autoestima. Ela tem como objetivo permitir que o paciente tenha uma morte mais tranquila, com dignidade, com respeito às suas escolhas, valores e culturas. Nessa terapia da dignidade, tem muitos pacientes que eles escrevem as suas histórias, eles contam segredos que deixam para serem lidos após morte, deixam informações bancárias, deixam recados, pedem como sejam os seus enterros, né? Como será a questão do enterro, que tem a questão aqui do respeito às escolhas, aos valores e aquilo que a pessoa deseja, né? Tem pessoas que deixam gravados, outros deixam escritos, e depois é mostrado para os familiares. É muito interessante, né? A terapia da dignidade. E isso faz com que, né, o paciente ele possa até dizer como ele quer o seu funeral. Se ele quer com banda, se ele quer com, com seresta, se ele quer que toque uma música especial que fale da sua história. Então, a terapia da dignidade, ela tem esse objetivo, tá? Permitir que esse paciente ele tenha uma morte tranquila. E dentro deste morrer, ele deixa escrito tudo aquilo que ele quer que os outros saibam sobre ele. Então, é muito interessante a terapia da dignidade. Quanto ao atendimento psicológico ao paciente hospitalizado e à sua família, o que nós poderíamos compreender? Porque existe o ambiente hospitalar, ele já nos assusta. Eu digo por mim que eu não gosto, né?
A minha mãe, recentemente, ela caiu, quebrou o braço, e nós passamos 16 dias no hospital, e cada dia ia um de nós dormir com ela. Mas eu digo com toda sinceridade, depois da morte do meu pai, eu não gosto de hospital, de forma alguma. Porque meu pai dizia assim: eu quero sair daqui, minha filha, igual fulano. Aí eu dizia: igual fulano, não, papai, o senhor vai sair daqui andando com as suas próprias pernas. O senhor não vai sair assim. Você vai sair de outra forma diferente, mais saudável. Porque todos os amigos do papai que saíam, eles saíam mortos. Então, vamos ver aqui a família, né? A família, ela configura-se dentro de uma compreensão microsistêmica que abarca as interações, os conflitos, os cuidados, de forma imediata entre os seus membros. Tá? E isso deve acontecer sempre da melhor forma possível. Né? E a família ela deve se compreender, né? Se compreender dentre esses papéis. Como eu digo, quem são os membros da família? Quais são os papéis? Hierarquicamente, quem são? E os interfamiliares. Como é que se dá esse processo familiar? Né? Que ele é de extrema importância. Por quê que ele é de extrema importância? Porque é esse grupo que vai lidar com a morte. É esse grupo que vai mudar de papéis no processo, antes e pós-morte. Porque se um membro que é importante está acamado, quem assume o papel dele? Então, nesse processo familiar, vai existir N mudanças, vai mudar a hierarquia, vai mudar os papéis, vai mudar os membros, vai mudar as ações, as reações familiares. Né? E a gente sabe que existe o início, e no início existe as questões agudas e as graduais. Em relação às questões agudas, vem a mudança brusca de adaptação. As famílias deverão estar mais capacitadas, com papéis flexibilizados, tá? E nesse processo de graduação, de ser graduais,
a doença, quanto ao início, nós teremos que propiciar, né, um período maior de ajustamento, né, da família. Isso é de extrema importância e precisa ser respeitado. E o psico-oncologista, dentro desse início, sejam elas agudas ou graduais, vão existir as mudanças bruscas de adaptação, quanto propiciar um período maior de ajustamento desses papéis, tá? Quanto às questões, né, ao curso, né, elas podem ser progressivas, tá? Elas podem ser constantes e elas podem ser reincidentes. E a pessoa, ela vai buscar um acompanhamento, né, dentro desse processo. Olha, aqui nós teremos um processo de constante exaltação de estresse, Aqui nós vamos ter uma reincidência da doença. Nesse processo de reincidência, nós teremos que entrarmos no processo de luto de fato, tá? Porque o câncer, ele tem essas três fases. Ela é progressiva, depois ela é constante, porque vai existir o processo do cansaço, da exaustão, do estresse e da reincidência da doença. Com a reincidência, vem as estruturas de crise. Com as estruturas de crise, nós temos o luto, nós temos a morte. E ela vai se tornar complexa, difícil. Por quê? Qual seria a consequência disso, né? Quando ela é fatal, ela ameaça a vida, ela causa tristeza, ela causa separação definitiva, ou ela causa uma separação antecipatória, porque você não sabe que tipo de CA está ali, né? Ela vai causar ansiedade dentro de você. E se por acaso ela não for fatal, né?
teremos situações de doenças constantes, de estar mediando entre a vida e a morte e a vida, e isso causa desgaste emocional muito forte. E nem todo mundo está preparado para vivenciar todo esse desgaste, toda essa emoção. E você vai ter que ter um terapeuta ou um tanatólogo para você extravasar esse momento, porque é de estresse, além do estresse pós-traumático, onde você vai ter que lidar com várias emoções ao mesmo tempo. Você está lidando ali o tempo todo com a vida e com a morte, com a vida e com a morte, com a vida e com a morte. Porque no ambiente hospitalar, você o tempo todo você está vendo uma maca passando e as pessoas ali. Você está ali entre a vida e a morte, lidando com ela o tempo todo. Então, qual a consequência disso? São essas emoções, são essa constante emoção entre a vida e a morte. E isso causa dor? Causa. Isso causa estresse? Causa. Isso causa uma sensação de separação antecipatória? Nossa, causa sim. E que terrível, né? Quando esse sentimento chega, parece que você perdeu a sua fé, né? Você sente que até a sua fé está sendo ameaçada. Mas, na verdade, isso são consequências, né? Desses processos fatais e não fatais, de vida e de morte, de cura e de permanência da doença, de cura e terminologia, como é que aquela pessoa, né, ela está indo embora, né? E a questão da incapacidade, né, que o ser humano vai ter, né? Como ele vai lidar com isso, com essa incapacidade. Primeiro, né, aqui vai ter que ter uma interferência, tá? De um modo único na organização familiar, tá? Essa organização familiar, essa. Por quê? Porque às vezes vem a incapacidade cognitiva, seria uma das partes mais difíceis, né, de, de você lidar com essa demanda. E as necessidades familiares, como elas serão supridas nesse momento. Então, tudo isso é analisado pela tanatologia, sim. Essas questões de dor, como a pessoa se vê, as consequências, as incapacidades,
tudo isso são analisados pela tanatologia. E a tanatologia, ela lida muito com essas diferentes incapacidades de intervenções de como você vai intervir de modo único, né, nessa reorganização familiar. Porque está todo mundo no mesmo processo de dor. E a doença em si, ela tem suas fases, né? A fase da crise, a fase crônica e a fase terminal, né? Cada um tem um momento, cada uma vive uma experiência diferenciada. Cada membro da família tem essas experiências diferenciadas, tá? Cada uma tem. No luto, o tanatólogo ele pode ajudar os familiares a não estarem tão vulneráveis aos fatores de riscos que podem gerar um luto complicado após a perda propriamente dita, após a morte, né? Após a morte. Então, o tanatólogo, o psicólogo, ou psico-oncologista. Então, ele pode ajudar a família até a se preparar para a morte. E como essa pessoa vai lidar com essas ausências, tá? Se é o marido, como é que a esposa vai sobreviver, vai viver com essa ausência? Se for a mulher, o marido também vai ter que se preparar. Então, o tanatólogo, o psicólogo, o oncologista, o psico-oncologista, ele tem essa obrigatoriedade. Olha aqui, o tanatólogo ele deve propiciar dentro das possibilidades, né, seja um contato virtual entre o paciente e a família, visando também minimizar o desamparo vivenciado por aqueles pacientes diagnosticados com CA. Ele também pode fazer isso, minimizar o desamparo dos familiares, dos amigos, tá? Que é o nosso papel, que é um papel de extrema importância. As intervenções, né, de apoio, conhecer os sentimentos do paciente, expressando respostas empáticas que facilitem a expressão e o acolhimento.
considerar como as suas preocupações do paciente, com atitudes que mostrem o quanto ele está prestando atenção, mostrando que ele faz, traz, é pertinente, tá? Então, as intervenções e apoio, nesse momento, elas devem passar por isso. Fazer um plano para o problema, né? Com o envolvimento do paciente, da família, fortalecendo o vínculo e a confiabilidade entre todos, tá? Porque são momentos difíceis, são momentos onde todos estarão, às vezes, até se sentindo perdidos, né? Na ausência, todos se sentem perdidos, né? Existe uma perda de identidade, seja momentânea, onde você vai se questionar enquanto pessoa, enquanto membro, enquanto papel, e como você vai prosseguir depois, né? E em relação às considerações finais, no hospital, que é onde hoje se vive o luto, né? É provável que o psicólogo seja frequentemente demandado pela família, pois existe uma pessoa da estrutura familiar que também possa estar doente. E essa demanda do psicólogo, ele vai ser uma das pessoas mais procuradas, mais procuradas. Muitas vezes, cabe ao psicólogo orientar sobre como lidar com tais situações, né? Como lidar com a morte, com o medo, com a ansiedade, com a ausência. Nesses períodos também, pedindo intervenções no sentido de haver uma angústia, que ela esteja ali despertada, tá? Pedir uma intervenção nesse sentido. Então, as considerações finais estão aqui. Como eu sempre digo, tanatologia é uma ciência difícil, né? Porque até o tanatólogo ele tem sentimentos, ele passa por momentos de vida, por momentos de morte, ele lida com a morte diariamente. Então, é preciso lidar e saber lidar com a morte e ter as intervenções, né, no momento propício, no momento certo, para que cada pessoa, cada familiar, cada paciente, ele tenha uma qualidade de vida até o dia da sua morte. Eu queria agradecer a atenção de todos e dizer a todos o meu muito obrigado pela atenção. E estou aqui à disposição de todos para os questionamentos.